Olá, como estão vocês? Tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos, eu estava até procurando, que eu já fiz uns estudos, uns artigos, uns estudos, a palavra correta, né? Sobre o arrebatamento e tal, e estava procurando ele, não achei ele ainda, né? Mas se não achar, não tem problema, que eu monto de novo em cima dos trechos bíblicos, né? Para nós, que foi nossa proposta de fazer aqui. Mas antes da gente continuar falando, vamos fazer nossa oração. Ó Senhor Jesus, ilumina nossa mente e o nosso coração, meu Deus, que nós possamos fazer a coisa certa de modo certo no tempo certo e falar a coisa certa para as pessoas certas, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ilumina nossa mente e o nosso coração, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar em nós, Senhor. Venha tocar os corações que ouvem a minha voz, não por mérito meu, que eu sei quem eu sou, como diz, às vezes as pessoas falam, se põe no seu lugar, eu sei qual é o meu lugar, Senhor. É um nada, um zero à esquerda, mas contigo, Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, nós podemos passar dessa água viva, como o Senhor mesmo disse. Do seu interior fluirão rios de água viva, e essa água viva é da Tua palavra, Senhor. Abençoa essa pessoa que está me vendo, Senhor, que ela receba agora a Tua graça, a Tua paz, a Tua unção, que nessa palavra vá a libertação, que nessa palavra o mal fuja de perto, as trevas, todos os espíritos malignos, em nome de Jesus, sejam repreendidos e afastados e acorrentados, para que a pessoa venha ouvir a Tua palavra, Senhor, e ter a boa vontade e o querer de pôr em prática, Senhor, essa palavra que pode salvar as suas almas. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, eu não achei exatamente o que eu queria, mas eu vou fazer um novo estudo, um resumido, né? E à medida que vocês for demonstrando interesse, a gente vai pegando na palavra de Deus, vai me destrinchando mais sobre o arrebatamento. O arrebatamento é bíblico e vai existir sim. Não da forma como os evangélicos estão achando, porque esse corpo pecaminoso nosso não entra no céu, né? Não entra no céu nosso corpo pecaminoso, né? O preço na carne vai ser pago na carne. Jesus perdoa nossos pecados e religa a nossa alma e Deus. O nosso corpo vai ser feito um novo corpo glorioso depois. Isso depois dos 1000 anos da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, né? Isso depois do milênio. Que aí vai ser ressuscitado todos os corpos para serem dados seus galardão, tanto para os que fizeram bem como para os que fizeram mal. É uma coisa impressionante, tem muita coisa aí para a gente estudar ainda. Às vezes o pessoal fala as coisas meio parcial, eu não sei, e falo, vamos pesquisar. A pessoa me fala, não, Jonas, mas é assim, é assim. Então vamos procurar saber, vamos se informar, né? Entendeu? Mas é bíblico, o arrebatamento é bíblico, desde Isaías já fala sobre arrebatamento. Aliás, esses dias eu tive uma luz sobre isso, foi até bom não ter encontrado antes ainda o meu estudo sobre o arrebatamento, porque Deus já de 3 formas já vem me confirmando a respeito do arrebatamento como vai ser. Já tem uma como se diz, uma perspectiva diferente do arrebatamento. Ele vai ter, mas não é como os crentes pensam, os evangélicos, né? Os protestantes, sei lá. Para mim, todo mundo que procura seguir o Senhor Jesus é de Deus. As doutrinas, as divisões, só nossa maldade, nosso egoísmo e orgulho que é feito, né? A igreja veio uma só até 1300, aliás, até 800 veio uma igreja só, católica apostólica. E não foi o Constantino que fundou a igreja, não. Ele só tornou oficial para todo o Império Romano, mas a igreja já existia há mais de 300 anos já. Ou será que só depois de 300 anos que os apóstolos lerdos foram montar a igreja de Cristo, que ele já tinha falado? Inclusive a mãe dele ficou na terra, a mãe dele, nossa mãe espiritual, ficou na terra para que essa igreja fosse firmada, fosse instituída, fosse amparada por ela, né? Entendeu? Então é por isso que ela ficou, senão Jesus tinha levado ela junto com ele, né? Assim que ele partiu, assim que ele subiu aos céus, ele tinha levado a mãe dele com toda a tranquilidade e todo o poder que ele tem, o corpo dela transfigurado, sutilizado, totalmente transladado, ela seria transportada ao céu junto com Jesus, seus filhos, seus anjos, assim como foi, né? Mas ela ficou para quê? Para que ajudasse a formar essa igreja, que até o ano de 800, 900 por aí, tem uns que falam que é antes, né? Houve o cisma lá da igreja do Oriente, que era uma igreja só. Eles se separaram de Jerusalém por causa de brigas entre si, né? Por causa do pecado do homem. E depois, em 1500, o Lutero, o monge, o Calvino e outros, né, achando que tinha descoberto a roda, refundaram a igreja quer dizer, fundaram uma igreja para eles, já conforme a opinião deles. Não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo.
E o certo é eles ficarem dentro da igreja, debater isso lá dentro, passar por os que estão acima, para eles debater, discutir, voltar ao evangelho verdadeiro e ficar uma igreja só. Um só pastor, um só rebanho, sob o cajado de Pedro, né? Mas o orgulho e a soberba faz, não, a minha opinião é essa. E hoje em dia estão fundando a igreja aí que nem boteco, umas doutrinas mais doidas do mundo, que na verdade não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, né? É o que nós vemos por aí, tá bom? Então nós vamos fazer esse estudo bíblico aqui que a gente tem, e aqui eu tenho uma introdução que eu fiz lá em 2011, e eu procurando sobre esse do arrebatamento, que eu até falei para vocês que foi até bom, porque agora eu tenho mais uma conjecturação. A gente não é o ninho da verdade e nem descobrir a roda, né? Mas o Senhor Jesus vai nos alertando, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai revelando coisas que não poderiam ser reveladas antes, por causa dos planos, projetos dele. E tem algumas coisas que ele já está começando a revelar aí. E aqueles que tiver ouvido, eu gostava muito de falar, Jesus, como eu queria estar ali ouvindo o Senhor falar isso. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Que quem não quer ouvir, paciência, né? Vai perder um tesouro. Por negligência, por arrogância, soberba, egoísmo, vanglória, né? Tá bom? Então nós vamos ficar atentos. E tem mais novidade aí sobre o arrebatamento, que eu nem tinha estudado sobre isso, né? E agora já tem mais um ponto sobre arrebatamento. Eu, minha esposa, e depois meu irmão, sem saber do que eu estava conversando com a minha esposa, veio e também falou de uma possível forma que vai ser esse arrebatamento. Então aqui, ó, eu escrevi lá, né? E aliás, eu até pus aqui nesse pequeno estudo meu aqui, pus lá em 1 Coríntios 9, 27, depois vocês lêem lá, né? Que fala que depois de eu ter falado, ao contrário, castigo o meu corpo, a disciplina, né? Agora nós estamos vivendo na quaresma, né? Castigo o meu corpo castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo a vir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado a outros, entendeu? Não se importa se eu olhar aqui para baixo, gente, que minha Bíblia está aqui embaixo ainda não tem uma mesinha adequada para mim pôr as coisas, mas a gente vai acertando aqui, vai ficar tudo legal. Então é isso. Caminhando para Deus e com Deus. Para iniciarmos nosso aprendizado, se eu for lendo, vocês não esquentam não. À medida que eu for lembrando, eu vou acrescentando alguma coisinha aqui. Para iniciarmos nosso aprendizado, precisamos entender que fomos criados por Deus como um espírito, que temos uma alma e vivemos num corpo. Que temos uma alma e vivemos num corpo, né? Você fala, é verdade isso, Jonas? Somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Como que eu me comunico com Deus? Com o meu espírito, com a minha imaginação, vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Não é bem isso, mas é parecido com isso. Com a minha imaginação. Por isso que na oração é bom, né? Quando você vai rezar, vai orar, você meditar, porque é ali que você vai entrar em comunhão com Deus. Você fala, Jonas, mas isso parece uma doutrina. Não, senhor. O Senhor Jesus falou várias vezes sobre isso, o apóstolo São Paulo falou sobre isso, espírito, corpo e alma. O Senhor Jesus falou, aqueles que o adorem em espírito e verdade, de todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Jesus fala, umas 2 ou 3 vezes que eu vi, Jesus fala dessas 3 dimensões do homem. E depois o próprio Deus, no Gênesis, quando ele criou, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos por quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Olha que maravilha. É 3, né? Temos uma alma e vivemos num corpo. E nesta ordem que deveríamos viver, mas com o pecado original, esta ordem foi pervertida. Quer dizer, agora, por causa do corpo, o corpo às vezes manda até na alma, né? A pessoa que desembesta nos prazeres da carne, não disciplina o seu corpo, ele fica que nem um animal. Ele vai só seguindo pelos sentimentos da carne, né? Então diz assim... Por isto, né, no pecado original foi pervertida essa ordem. Por isso a desgraça e sofrimentos entraram no mundo que conhecemos. E o pior de tudo, perdemos a comunicação original que tínhamos com Deus. Aí você fala, mas Jesus já morreu na cruz, não era para ter quebrado isso? Para quem anda com Jesus, em partes já acontece isso. Mas o nosso corpo ainda vem com aquela chaga do pecado. Porque o Senhor Jesus falou que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Ainda não está preparado o ser humano e Deus quer que mais seres humanos venham ao mundo para completar o número que Deus quer lá, daqueles que se decidam por ele, porque ele deu livre-arbítrio. Então tem um número para Deus dar um basta. Falar, agora chega. Tem um número de pessoas que para se decidirem por Deus, para ele encerrar daí o processo do mundo aqui, desse sofrimento que a gente tem, né?
E por que ainda tem os sofrimentos juntos? Porque ainda tem os pecados no mundo, por isso que tem os sofrimentos. Né? Entraram no mundo que conhecemos, e o pior de tudo, perdemos a comunicação original que tínhamos com Deus, tá vendo? Adão não conversava com Deus? Ele era um ser perfeito e conversava com Deus, porque o espírito dele dominava acima da alma, que é as emoções, né? A personalidade dele, e acima do corpo, da carne, da memória da carne, do corpo, né? Então Adão estava acima disso e ele conversava com Deus, não é isso que fala na palavra de Deus? E é verdade, fala de uma forma, como é que fala? Lúdica? Não, talvez lúdica, ali de uma forma simples para todo mundo entender, mas é isso, ele conversava com Deus, depois foi rompida foi cortada a ligação espiritual dele, por causa do pecado, então ele já até se escondeu de Deus, né? E depois os pecados aumentando, e aí que cortou de vez para sempre, né, a comunicação. Mas com Jesus podemos restabelecer essa comunicação, comunhão com Deus. Mas Deus não quer nos tratar como café com leite, tá vendo? Como bebês, como retardados, que não têm deficitários. Hoje não pode falar retardado, com deficiência, né? Com a cabeça mais fraca, com poucas capacidade cognitiva, vamos dizer assim, uma palavra difícil, que não tem capacidade para tomar decisões próprias. Então Deus, ele deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal, entendeu? Ele não quer tratar você que nem uma criancinha. Nós, quando era pequeno, eu e meu irmão, nós tínhamos maior raiva quando tinha o campinho lá, que nós ajudamos a colocar as travas, ajudamos a limpar, e os caras maior que nós iam jogar e às vezes põe a nós assim, não dava muito valor pra gente, colocava a gente como café com leite. Né? Deixava assim, fazer um golzinho, chutar aqui e ali, porque é bobinho. Nós ficávamos com raiva disso, não queria não. E Deus também não quer fazer isso com a gente, Ele quer que a gente seja valorizado, se valorize e se esforce, né? Tomar decisões. Então nós temos que fazer algo, temos de tomar atitudes, temos que nos mexer. Aí abaixo aqui eu coloco alguns passos para isso. Primeiro, reconhecer que sozinhos, sem Deus, não podemos fazer essa comunhão, não podemos fazer nada, muito menos nos salvar, muito menos nos salvar. Tem gente, doutrinas e seitas, diz que a pessoa se salva a si mesma. Ela não se salva a si mesma, ela pode ser salva no sangue de Jesus a partir do momento que ela decide obedecer Jesus e pôr em prática os seus mandamentos, né? Ou, principalmente os 3 primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo e amar a si mesmo, né? Aliás, amar a si mesmo é o próximo como a si mesmo, né? Aí a pessoa sim pode ser. Aí sim vai ser salva. Jesus disse, sem mim nada podeis. Não adianta tentar nos iludir pensando que sem Jesus podemos ser felizes. Está lá em Romanos 10, 9 e 10. Segundo passo é rezarmos, orarmos, jejuarmos, quer dizer, primeiro reconhecer a Deus, reconhecer o seu plano de salvação em Jesus Cristo, reconhecer Jesus como nosso Deus e Salvador, né? Reconhecer a sua santa palavra, obedecer os seus mandamentos. Primeiro reconhecer Ele, que nós carecíamos de uma salvação, de um resgate, e sozinho a gente não consegue se resgatar, se salvar sozinho, né? E não adianta a gente tentar nos iludir pensando que sem Jesus podemos ser felizes, né? Então, isso inclusive já falei. Agora o segundo passo, rezarmos, orarmos, jejuarmos, como quiser, que é conversar com Deus. Rezar, orar é conversar com Deus, é falar, pedir. Jesus falou de 3 tipos de oração, talvez um dia nós façamos um vídeo sobre essas 3 formas de oração. É o Senhor Jesus ensinando. Agora alguém vai querer saber mais que o Senhor Jesus, fala com ele, então monta a sua seita lá, dá o seu nome para a sua igreja, a sua seita, e passa na frente de Jesus, faz a sua seita lá, né? Deixa, porque Jesus, se ele falou, quem vai querer ser mais que ele, né? Então, quero conversar com Deus, para a gente conversar com Deus, falar com Ele, né? E Jesus ensinou 3 formas de oração, que é um pedir, outro buscar e outro bater. Pedir, bater, buscar e achareis. Pedir e recebereis, né? Então, esses 3 tipos. Inclusive, eu pus aqui Efésios 6, 18, 19, Lucas 21, 36, né? Que vai ser bem rapidinho, gente. Terceiro, meditando na palavra de Deus. Tá vendo? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Lá em Josué 1:8, Salmos 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 do Salmo. Jesus diz, tudo é possível ao que crê.
Mas como eu vou crer? Meditando na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir em função da pregação da palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17. Ver também, né, a parábola do semeador, Marcos do 4, 1 ao 20, ou Mateus 13, do 1 ao 23, que Jesus fala sobre a palavra dele. A palavra é semente. E semente o que ela faz? Ela produz árvore, produz folha, produz fruto, produz alimento. Agora, se for uma semente ruim, ela vai produzir veneno, abrolho, né? Esses dias mesmo, vi um tomatinho lá no meio da mata ali, fui arrumar nossa água e vi um tomatinho vermelhinho, bonitinho, assim, desse tamanho mais ou menos. E aí fui comendo, nossa, eu comi, só dei uma mordidinha para experimentar primeiro. Meu filho, fiquei uns 20 minutos engasgando e pondo os bofes para fora ali. Então, se você plantar aquela semente daquele tomatinho, você vai colher isso, né? Que é as maldades, que é ódio, que é rancor, ira, né? Rebelião, desespero. Aí você vai colher coisa ruim, né? Com palavras. Se você usar as palavras praguejar, amaldiçoar, reclamar, murmurar, então você vai colher coisa ruim. Então, as palavras são sementes, que está aqui no semeador 13, 1 do 1 ao 23, né? Que está lá em Mateus, aí você depois pega e vê a parábola do semeador. Uma hora nós vamos passar de novo, já creio que eu já falei algumas vezes sobre essa passagem, né? E ali Jesus descreve o que combate essa palavra, né? Que de produzir semente no nosso coração e sementes que duram até a vida eterna, né? Também eu anotei aqui Oséias 4,6, que eu já minha boca vai calejar e eu vou continuar sempre falando. Oséias 4,6, Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento que? Da palavra de Deus. Oséias 6,6. Né? Quero mais o amor que os sacrifícios e mais o conhecimento de mim do que os holocaustos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tá lá, depois você pega e lê para você ver que beleza. Hebreus 4, do 12 ao 13. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso. Depois o quarto passo, praticando a palavra de Deus, tá vendo? Não adianta você só falar e não pôr em prática. Inclusive Tiago fala assim que você se torna, é burrice você fazer isso, só falar e não praticar, né? Engana a si mesmo, ele falou, a si próprio. Quer ver? Eu vou pôr os trechos aqui para vocês. Lucas 10, 1 ao 12. Né? Lucas 10, 16, 20. Marcos 16, 14 a 20. Tiago 1, 21, 22. Tiago 1, 21, 22, ele fala assim, tirai do vosso coração toda a malícia. Prestai atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas. Olha como é forte. Tiago 1, 21, 22. E tornai-vos, pois, praticantes, ele diz. Ora, diz. O Senhor Jesus diz também, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Aquele que disser a este monte, atira-te ao mar, não duvidar em seu coração, assim se fará. É a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir em função da pregação da palavra de Cristo. Quinto, dando prioridade da palavra de Deus sobre qualquer coisa. Usar a palavra de Deus como medida para as coisas nossas e para as coisas do mundo e para as coisas dos outros. É ela que é a medida para tudo. Ela que nivela as coisas, que julga. Inclusive para provar os espíritos, viu? Para saber se vem de Deus ou não. Sexto, obedecendo ao nosso espírito humano, né? Quando está com Deus. O nosso espírito que pode se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Então devemos nos esforçar por escutar, por discernir, por ter a sensibilidade. Isso vem com oração, com meditação. O seu espírito, se você agir através do seu espírito com comunhão com Deus, tudo que você faz vai dando certo. Tudo que você faz vai dando certo. Tem as contrariedades que às vezes entra a pessoa atravessando no meio, mas o que você pensa em fazer e dar lugar vai acontecer. Acontece aquela palavra que a gente faz na oração, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai, ajuda que eu possa falar e fazer a coisa certa de modo certo no tempo certo, entendeu? Ouvindo o nosso espírito, fazendo com o nosso espírito. Quando nós oramos com o espírito, nós temos uma força muito grande. E a fazer a oração com o espírito vem através da fé, através da leitura da palavra de Deus, através da comunhão sincera com ele, né? Então devemos nos esforçar por escutar o Espírito Santo.
o Espírito Santo, para que eu possa conhecê-lo. O Espírito Santo que nos revela Jesus. O Senhor Jesus, por outro lado, com o sangue dele na cruz, com a água que brotou do coração dele, o sangue que brotou do coração dele, ele abriu novamente os céus para que nós recebêssemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica de Jesus, testifica a sua palavra, ele nos revela a sua palavra, ele nos revela Jesus. Para andarmos com Deus e recebermos os seus bens e graças que Jesus conquistou na cruz dolorosa, precisamos agir com o nosso espírito, de acordo com a palavra de Deus, vivermos em espírito de verdade, deixar o nosso espírito governar a nossa alma e o nosso corpo, e na sequência governar o nosso corpo. Eu tinha posto aqui e não vi. 1 Coríntios 9, 27. Até as pessoas do mundo, quando se esforçam, dobram sua carne, se sacrificam e deixam o seu espírito governar, eles vencem. Pode ter certeza disso. Isso que a gente vê em muitos seus vencedores, né? Principalmente esportistas, né? Quando eles, até jogador de futebol, quando ele põe ali o coração dele, põe o espírito dele ali, a força, a garra dele, que vem do espírito nosso, você vê como ele se torna um vencedor. Um artista, um cantor, né? Um ator, quando ele faz, e todas as outras profissões também, engenheiro, dentista, quando ele põe o espírito dele naquilo, ele faz bem feito e ele vence, é um vencedor. A pessoa que mais sofre, ou quando mais sofremos e colhemos frutos amargos, doenças, brigas, intrigas, ódio, dor, etc., geralmente é porque deixamos o corpo passar à frente e a alma também, emoções. Deixamos nosso corpo e nossas emoções dominar, por isso que sofremos mais. Tudo coisa para a gente pensar. Depois, gente, se vocês quiserem ir fazendo, eu não faço uns vídeos muito grandes que o pessoal não gosta de ouvir, nem eu não gosto de ver vídeo muito grande, a não ser que seja realmente da unção de Deus. Tem um ou outro rapaz aí que de youtuber e tal, que eu escuto inteiro porque eu vejo que tem fundamento, que passa de 30 minutos, 40 minutos e eu vejo o vídeo deles, né? Você também não precisa ficar olhando, vocês podem ouvir só ir fazendo as coisas de vocês e pedindo ao Espírito Santo que destaque aquilo que ele quer que destaque desse texto para vocês, né? Depois vocês podem ver também aqui, ó, Romanos, do Espírito justo que deveria ser governado, é o que governa, né? E do Espírito justo. Deixa eu ver, terminou sem contexto a frase aqui. Nosso corpo passar à frente da alma, das emoções. O Espírito justo que deveria ser governado. O Espírito que deveria governar o corpo e a alma. O que governa, né? 1 Coríntios 9, 27 e Romanos 10, 9 a 10. Tem gente que diz que todas as religiões, isso eu estou lendo aqui um artigo que eu fiz em 2011, 2012. Tem gente que diz que todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, mas só um caminho leva para Deus de verdade, para ser como filho, adotado como filho. João 14, 6, né? Eu sou, o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele está falando. E se ele falou isso aí, se vocês acharem que ele mentiu, que Jesus falou bobagem aí, então pode jogar tudo fora. Não precisamos seguir nada do que ele falou, né? Entendeu? E agora, se é verdade isso, se é verdade tudo que nós cremos dele, isso aqui também é verdade. E se é verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando outros caminhos? Vamos nisso, vamos no ET, vamos não sei o quê, vamos na nova era, vamos nessas seitas ocultas, vamos na seita disso, daquilo outro, não, vamos a qualquer outro profeta, qualquer outro mestre aí, que o mundo criou muitos mestres aí, né? Vamos seguir o Buda, vamos seguir o Krishna, vamos seguir qualquer um outro aí? Não. Então eu vou seguir quem? Se eu sou cristão, seguir o Senhor Jesus. Não misture os vinhos, não misture a fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor Jesus disse. E a tradução correta é vem mesmo. Por quê? Porque o Pai estava com ele, é luz, a luz habitava dentro dele, o Espírito Santo, o Espírito Divino. Eu e o Pai somos um, muitas vezes ele disse, né? E também Jesus em João 8, 31, 32, o pessoal costuma citar só um trecho. Às vezes os evangélicos citam só uma frase e não citam a frase anterior. Uma delas que eu vou falar, antes de falar essa aqui, João 8, 32, eu vou falar uma antes, que eles costumam dizer assim, não, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é bem isso, não. Tem uma outra frase antes dessa. Qual, João?
Não adianta se você tá aí no mundão, qualquer coisa, e resistir ao diabo. Você vai ter uma guerra renhida e depende da tua situação espiritual de pecado, você vai apanhar e vai se dar mal com o diabo. Ele vai te prejudicar e muito. Então, qual é a outra frase? A outra frase que o apóstolo diz antes dessa é assim: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, resisti ao diabo, aos demônios, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes está escrito, sujeitai-vos, pois, se abaixai debaixo da poderosa mão de Deus. O que é sujeitai? É nós cumprir os mandamentos dele, nós obedecer, nós reconhecer ele como nosso Senhor e Salvador, nós estar debaixo do sangue de Jesus. Aí sim, aí eu vou resistir o diabo, vou falar para ele, você não, ele vai chegar e passar perto de você e vai falar, eu não tenho nada com você. E você também, eu não tenho muito menos com você ainda, afasta de mim. Entendeu? Porque o mundo jaz no maligno, não é contra a carne, como diz Efésios 6,12, não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os seres espiritual do mal espalhados nos ares. É contra eles que temos que lutar, entendeu? Às vezes você faz uma guerra renhida com a pessoa e não é a pessoa. Um dia uma pessoa chegou, eu não vou falar, não vou dar spoiler, não vou dar pista para vocês, que eu não quero que vocês fiquem procurando gente aí, né? Não importa quem é, importa é a situação, o que ocorreu. É uma pessoa que chegou assim e falou, eu te odeio, né? Na minha cara. Aí eu falei para a pessoa assim, falei, não, como que eu posso dizer que eu citei o nome da pessoa, né? Eu falei assim, vamos dizer assim, vamos ver, eu estou procurando uma forma aqui para mim não identificar quem foi. Eu falei assim, não, vamos dizer que foi você, mas eu falei o nome da pessoa. Falei, não, o cicrano, o fulano, a fulana, vamos falar assim para ficar mais difícil para você. Não é para vocês descobrirem, é para vocês verem como que é as coisas, que não é contra a carne e o sangue que temos que lutar. Eu falei, o fulano me ama. Quem me odeia não é ele. Quem me odeia é o diabo, mas ele odeia todo mundo, né? Se odiou a Deus, é o ódio que alimenta eles no mundo espiritual, né? Falei, o fulano, a cicrana me ama. E na hora a pessoa mudou assim, ó, fez clique, mudou da água pro vinho. Virou um doce comigo e tal, e tal. Entendeu, gente? Porque eu pus a força ali de Jesus, o nome de Jesus. Eu não sou nada, eu falei para Jesus, eu não sou nada, mas eu acredito no teu poder. E um dia ele mandou pôr a mão no fogo, bati de frente com um espírito maligno, e Jesus falou, faz isso e isso. Eu peguei. Você acha que eu vou como falar? Vou vacilar? Se ele que está mandando, não me interessa. Ele falou, faz isso, acabou, mandou. Tinha certeza que era ele. Ele me deu uma experiência espiritual. Aí eu enfrentei o mal, mas eu sabia que não era por força minha o poder meu, era por poder do nome de Jesus, a luz do Espírito Santo sobre mim. Cheguei a enxergar a luz do Espírito Santo em cima de mim. Cheguei a enxergar, mas como, Jonas? Com seus olhos carnais? Não, com os olhos espirituais, não sei explicar para vocês como é. Tá bom? Com o meu espírito eu cheguei a enxergar. E o mal realmente no mundo físico manifestou aquilo que eu estava enxergando no mundo espiritual. Um dia talvez a gente conte aqui, vamos pensar com o tempo, pode ser que a gente conte aqui, né? Tá bom, gente? Então é isso. E agora faltou um trecho que eu ia falar para vocês, de João 8,32, o pessoal costuma dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é bem assim toda a verdade, né? Que todo mundo, hoje o mundo diz que todo mundo tem sua verdade. E não é bem verdade, né? A verdade verdadeira, o centro de toda a verdade é o Senhor Jesus. Depois aí vem a nossa realidade, né? Então João 8,32 fala assim, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo gosta de citar isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o pessoal não cita o trechinho antes, aqui, ó. O pessoal é complicado, ó. Eu vou ler aqui para vocês. João 8,31. E Jesus dizia aos judeus e também, veja, para todos nós, né? Todos os judeus que nele creram. Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Como que verdade vai livrar? Se permaneceres na minha palavra. Se você estiver fora da palavra de Deus, não adianta. Entendeu? A verdade é essa verdade suprema de Jesus que vai libertar as nossas almas do inferno, da danação, das trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente.
ali haverá o fogo que não se apaga, o verme não morre, entendeu? O inferno existe, é real. Às vezes a gente vê umas EQM aí, o pessoal vendo, todo mundo vai para o céu, não tem julgamento, não tem julgamento. Lógico que tem julgamento. A própria cabeça nossa aqui é que nem um gravador de vídeo mais potente que existe na Terra. Ele grava tudo, tá tudo ali. É que a gente não lembra, nossa capacidade humana é pequena para entender, mas quando desprendemos da carne, toda a memória da nossa cabeça, desde a nossa concepção no ventre da mãe até o último momento nessa Terra, a gente tem. Tudo, todos os minutos. Aí você fala, Jonas, impossível isso. Tem até pessoas humanas, não sei se já viram aí, que a pessoa consegue lembrar dia e hora, e o que você perdeu, deu dia ou hora para a pessoa, ela diz o que estava fazendo naquilo 5, 6, 10, 15 anos atrás. Os cientistas estão estudando isso, tem pessoas que têm essa memória impressionante. Entendeu? Então você mesmo vai se julgar na hora que estiver na luz divina, na clareza, na pureza dele, você vai ver o mal que você fez para os outros, a maldade, a desobediência, começando por ter desamor e ódio de Deus, rebelião contra ele, você vai ver tudo isso. Ali já dá um profundo arrependimento e remorso. Deus que só tem remorso, que é fugir da presença de Jesus. Aí o Senhor Jesus fala, então afasta-te para o fogo eterno, e a pessoa se precipita no inferno. Mas tem outros que não, tem outros que realmente, meu Deus, eu não queria ter feito isso, estou com vergonha de tudo isso. Você está arrependido? Realmente estou. Então tá bom. Aí é uma outra história, tá bom? Ó Senhor, ilumina nossa mente e o nosso coração, Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos compreender a Tua palavra e pôr em prática. Alimenta, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito com esse maná do alto. Que é a palavra que sai da Tua